Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 4/5/2021, e nossa aula de hoje será nossa aula de História. Tiana gosta muito da aula de História. Olha só, na nossa aula passada, Tiana trabalhou com vocês iriam escolher um lugar da sua cidade, vocês lembram? Ia dizer por que tia Ana merecia virar um patrimônio da humanidade. Vocês lembram disso? Então, vocês iriam colocar por que o lugar que você escolheu merece, tia Ana, virar um patrimônio cultural da humanidade. Tia já recebeu algumas e quem não fez, eu estou esperando. Certo, meus amores? Hoje vamos trabalhar um pouquinho a história do município. Então, vamos conhecer a história do nosso município. Se você mora na cidade de Olinda, você vai conhecer um pouquinho da história de Olinda. Se você mora em outra cidade vizinha, Paulista, você irá falar da cidade de Paulista. Tem crianças que moram em Recife? Sim, aí vai pesquisar. Cada criança irá pesquisar sobre o seu município. O meu é Olinda, certo? Então, vocês irão colocar aí nas páginas classe. Vocês irão colocar nas páginas 36, 37 e 38. A data de hoje, 4/5/2021. Ok? Aproveitando, a gente já coloca casa. Casa tia Ana, 4/5/2021. Nas páginas 38, de novo, tia Ana. Sim, porque a página 38, o quesito 1, vocês precisam fazer uma pesquisa. Então, 38, quesito 1, você coloca aí casa. Depois, 39, 40, 41 e 42. Tia Ana, todas essas páginas é porque, meus amores, hoje vai exigir um pouquinho de pesquisa, tá bom? Vocês precisam pesquisar, tá bom? Então, vamos lá, as páginas de classe 36, 37 e 38. As páginas de casa, tia Ana, 38, quesito 1, porque os demais quesitos vai ficar como classe. 39, 40, 41 e 42, tá bom? Tia vai esperar vocês escrever. Hoje vamos ler. E tia vai pedir que vocês me acompanhem na leitura, tá bom? Vou sair um pouquinho da frente para que vocês escrevam nas páginas, tá bom? Enquanto isso, eu vou beber um pouquinho de água. Pronto, turminha? Então, vamos lá. Tia vai apagar todo o quadro, certo? E eu vou pedir que vocês coloquem na página 36 e junto comigo, eu vou ler devagar para que vocês possam acompanhar, tá bom? Eu vou lendo e já explicando. Vamos lá, página 36 diz assim: a história do município. O município, gente, é a cidade que a gente mora. Então, pode ser município ou cidade. Vamos lá. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais. E são diferentes quando comparados com a história de outros municípios, assim como a nossa vida. A nossa vida é igual a do meu amigo? Não, a mesma coisa, Tiana. É a história das cidades. Cada cidade, ela tem a sua história, cada município tem a sua história. A gente costuma dizer que Recife e Olinda são cidades, né, irmãs, mas elas têm a mesma história? Não. Então, cada município tem a sua história. Então, a gente não pode querer, mas o meu município não tem a mesma história que o município da minha mãe, que o município do meu pai, do meu tio. Não, cada uma tem a sua história.
Assim, cada uma tem a sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Este patrimônio é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas, montanhas, serras, onde é possível encontrar dados históricos importantes, como fósseis e utensílios antigos. Então, os estudiosos, eles estudam muito a história daquela cidade, pesquisando, né, objetos antigos, certo? E espécies animais típicas, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidos nos chamados parques naturais. A gente sabe que, infelizmente, existem vários animais que aqui no Brasil está, Tiana, entrando em extinção, estão ameaçados de extinção. Ó, presta atenção, se eu digo para vocês que um animal está em extinção é porque ele não existe mais, como os dinossauros. Existe algum dinossauro? Não. Mas a gente sabe, Tiana, que um dia existiu. Por que a gente sabe? Porque foram encontrados, gente, fósseis, restos de ossos que foram estudados e que chegou a uma conclusão que em determinada época existiu os dinossauros. Então eu posso dizer que um animal que está em extinção é os dinossauros, eles não existem mais. Mas quando eu digo assim, a onça pintada, ela está em extinção? Não, ela está ameaçada de entrar em extinção. Existe ainda as onças, mas elas estão sendo ameaçadas, estão acabando. Então a gente precisa cuidar desses animais, para que no futuro não seja igual aos dinossauros. Imagina, vamos supor que a onça pintada ela desapareça, ela fique em extinção. Quando nossos netos, nossos filhos estiverem aqui nesse mundo, eles só vão ouvir falar como a gente hoje ouve falar dos dinossauros. É muito triste, não é? Então precisamos cuidar sim dos animais que estão entrando em extinção, certo? Em nosso país temos alguns exemplos. A gente tem alguns parques, tá, naturais, que eles são protegidos justamente para conservar, né, esses animais, esses lugares bonitos, as árvores, né, os lagos. Então existem parques naturais. Em nosso país temos alguns exemplos. O Parque Nacional de Serra da Capivara, no Piauí. Vocês lembram, gente, que a gente falou aqui no Centro Histórico alguns lugares que são protegidos? Tinham 14, alguns tinham 15, certo? A Mata Atlântica, o Atol das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha, entre outros, né? Então a gente sabe que Fernando de Noronha faz parte do estado de Pernambuco e ele também, Fernando de Noronha, é protegido, sim, certo? Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes na história de um município. O momento de sua fundação, revoluções, assinatura de tratados importantes. Locais considerados como sítio histórico, a gente já tem aqui na nossa cidade, certo? Por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado, de importância simbólica muito grande. Então a gente sabe que o sítio histórico, né, lá do Alto da Sé, traz coisas importantes, né? As casas são muito importantes, então os moradores, se quiser fazer uma reforma, tem que procurar a prefeitura, não pode estar mudando muito a história daquele lugar. Então, a gente sabe que a gente tem o sítio histórico como uma grande riqueza cultural, certo? Vamos continuar. Por esse motivo, deve ser protegidos e valorizados por todos. O conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Assim,
o patrimônio cultural pode ser tocável, a gente pode ter materiais concretos, ou imaterial, intocável, no caso, as memórias que estão lá registradas, certo? Então, a gente pode sim, Tiana, tocar como as igrejas lá do Centro Histórico de Olinda, mas como as coisas que estão registradas, tanto lá no papel, como também na memória de muita gente. Na página 37, diz assim: podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural e material bens imóveis, como eu falei, as casas, as igrejas, como as obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, certo? E bens móveis, como coleção de arqueológicas, acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos, filmes, certo? Então, a gente sabe que existe o que a gente consegue pegar e o que a gente não consegue, é intocável, tá? Também é importante pontuar que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Então, existem coisas muito importantes lá no fundo do mar que também traz a história daquele lugar, certo? Podemos ainda classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial expressões artísticas, plásticas musicais, cênicas ou lúdicas, celebração, conhecimentos, ofícios, técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam às práticas culturais. Grupos, comunidades e, em alguns casos, personalidades que são reconhecidas como parte desse patrimônio, como Aleijadinho, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então temos também Capiba, em Recife. Então, vocês viram que também pessoas fazem parte dessa riqueza cultural. Elas nos trazem, né, a sua riqueza daquele lugar. O patrimônio cultural imaterial é passado de geração em geração e permanentemente é recriado pelos grupos que o mantêm de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento de identidade. Então, se vocês observarem aqui no livro de vocês, temos Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto, não é Ouro Preto, bairro de Ouro Preto, não é Ouro Preto, Minas Gerais, e Tiana, Rua da Aurora, Recife, Pernambuco. Então, são lugares que nos traz, né, uma grande riqueza, uma grande história. É a partir da história que o patrimônio se constitui. E em todo e cada município é natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas. Muitos são transformados em pontos turísticos, sejam naturais, como as paisagens, as reservas, certo? Como tipo Fernando de Noronha, ou culturais, materiais, como museus, igrejas, entre outros. Além de polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Então a gente vê que existem esses lugares protegidos. Ô, tia Ana, e se uma pessoa vai lá pichar, deixar destruir um patrimônio histórico? Ele vai responder juridicamente, porque não pode, porque é público, eu vou destruir. Não pode. Então, aquele local é protegido. Então, a gente precisa cuidar desses lugares, tá? Se a gente vai visitar, a gente tem aquele cuidado. Certo, turminha? Feito isso, vocês irão colocar na página 38. Vocês lembram que eu disse para vocês que a página 38, quesito 1, vocês irão fazer uma pesquisa. Depois eu volto e respondo com vocês. Vocês irão colocar aí, página 38, quesito 2, que é o que Tiana vai responder agora com você. Diz assim: de acordo com o assunto estudado, responda. Letra A. Como surge a história do município? Vocês lembram? Através de acontecimentos
Então, a gente vai colocar assim. Letrinha A. Ela surge a partir de fatos, e acontecimentos fatos e acontecimentos históricos que vão desde seu nascimento aos dias atuais. Certo, meus amores? Então, vocês irão responder como Tiana colocou aqui. Ela surge a partir de fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais. Então, respondam para que Tiana possa apagar e concluir a letra B, tá bom? Façam com bastante atenção. Certo? Fizeram. Vamos para a letrinha B. Tiana vai apagar o quadro para ganhar mais espaço. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Letrinha B, da página 38, certo? Segunda questão. Letrinha B diz assim: todo município apresenta a mesma história? Claro que não. Você vai colocar aí não. E depois cada um tem sua própria história. Presta atenção. Vamos lá, própria história. Tem sua própria história. Portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Certo? Então, a gente sabe que cada município, Tiana, ela apresenta a sua história. Cada um tem sua própria história, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Certo? E o 3 diz assim: escreva 3 aspectos naturais que formam o patrimônio de um município: rios, montanhas e serras. Então, rios, montanhas e serras. Certo? Ok, meus amores. Certo, vamos continuar. Agora, tia Ana, sei que vocês já escreveram, mas eu vou escrever aqui embaixo para explicar. Casa, tá? Eu sei que vocês já escreveram, mas para deixar registrado, página 31, quesito 1, página 39, 40 e 41. Certo? Eu vou explicar agora a vocês. Vocês vão precisar fazer uma pesquisa, tá? Na 1 diz assim: pesquise e escreva informações sobre a cidade onde você mora. Se você mora em Olinda, você vai pesquisar. Se você mora em Paulista, você irá pesquisar. Se você mora em Recife, vocês irão pesquisar. Nome do seu município, data de fundação, qual foi o dia, o mês e o ano que foi criada a minha cidade. Certo? Na página 39 diz assim:
4. Pesquise algo no município onde você mora que exemplifique o que possamos considerar parte do patrimônio descrito. Patrimônio natural, você vai dizer nome de algum patrimônio natural da sua cidade. Patrimônio cultural material. Olinda tem muitas igrejas, tem muito. Museus. Patrimônio cultural imaterial. Você também irá pesquisar. No 5 diz assim. No 5 diz: imagine que você receberá um amigo que mora em outro país. Pesquise e monte no espaço abaixo um roteiro turístico de maneira que ele conheça os seguintes pontos: um sítio histórico, um polo gastronômico, um centro cultural e um centro de lazer do município onde você mora. Se for da cidade de Olinda, será muito fácil. Um sítio histórico, um polo gastronômico, de comida, bem conhecido. Um centro cultural e um centro de lazer. Olinda tá assim, certo? Na página 40 diz: existem patrimônios culturais tão importantes que, por seu valor paisagístico e histórico, passaram a pertencer não mais apenas a um município, mas a toda a humanidade, como no caso Fernando de Noronha, né, gente? Pesquise sobre os patrimônios culturais brasileiros e dê sua opinião sobre a importância deles. Eu até falei já de um. 7. Você viu que o patrimônio cultural imaterial é passado de geração em geração e de que é recriado de acordo com o ambiente, pois está associado à identidade. Por isso, é possível dizer que a mesma celebração é comemorada de maneiras diferentes em um mesmo país. Pensando nisso, realize uma pesquisa e construa um pequeno texto estabelecendo as semelhanças da comemoração do carnaval em alguns estados brasileiros. Então, a gente sabe que o carnaval faz parte do Brasil. Mas dependendo, Tia Ana, da cidade, ele muda. Aqui em Pernambuco mesmo, de município para município, muda a forma, né, que comemoramos o carnaval. Aqui em Olinda mesmo, é o frevo, tem já em Bezerro, o papangu, então daí vai modificando. Então vocês irão escrever quais as semelhanças dessa comemoração, certo? Ou diferenças. 41 diz assim, 8. No quesito 8 diz assim, as cidades e os municípios são importantes, são suportes de memórias. Escreva a resposta às perguntas apresentadas. Gente, são respostas pessoais. Letra A. O que lhe vem à memória quando você pensa no município onde você mora? Feche os olhos e pensa. Eu só penso coisas boas. B. Que lugares do município onde você mora lhe trazem boas lembranças e quais são tais lembranças? C. Que lugares do município onde você mora lhe trazem más lembranças? Quais são tais lembranças? D. Você consegue se lembrar de um lugar que seja histórico, outro gastronômico e um terceiro cultural e, por fim, um público no município onde você mora? Escreva o nome deles. Gente, presta atenção. Então, como vocês sabem que gastronômico, Tiana, é algo relacionado à culinária, à comida. Então, você aí vai pensar em um lugar histórico, outro gastronômico, né, relacionado à comida, e o terceiro cultural. E, por fim, um público no município onde você mora. E um público que pratica, que vão, né, nesses lugares. Certo, meus amores? Respondam, pesquisem, peçam ajuda a um adulto e não esqueçam de tirar foto e mandar para a Tia Ana. Certo, Tia Ana deseja para vocês um ótimo dia. E lembrando, gente, estamos na semana do Dia das Mães. Domingo, vamos comemorar o Dia das Mães. Aproveita aí, e dá um abraço e um beijo bem apertado na sua mamãe. Certo, um beijo para vocês, um ótimo dia e nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano.